Povo de Deus, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, amém pessoal? Mais uma mensagem aqui no nosso Tardezinha com Jesus e hoje nós estamos em João 9. João capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou e nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Irmãos, eu acho lindo que logo do início a gente lembra logo, né, quando Jesus ele fala isso, ou melhor, algo semelhante, né, a respeito da morte de Lázaro. Quando ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, né, ele pega e avisa: não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Então daqui você já entende, irmão, que tem muita coisa na nossa vida, muitas situações às vezes difíceis, complicadas, né, de difícil compreensão, às vezes de difícil aceitação, que acontece na nossa vida é tão somente para que a glória de Deus também se manifeste, para que milagres aconteçam e a gente não tenha como negar de que foi Deus que fez. Então toda vez que você passar por uma situação difícil, toda vez que você enfrentar uma situação complicada, não murmura não, não reclama não, mas dá glória a Deus para que desta maneira, irmãos, o milagre, ele venha acontecer de uma forma mais rápida, para que o milagre ele possa acontecer de uma forma um pouco mais acelerada, porque lembre do povo de Israel no deserto, quanto mais o povo murmurava, quanto mais o povo reclamava, mais longe eles ficavam da terra prometida, mas todos que permaneceram fiéis ao Senhor, dando glória ao nome de Jesus, mesmo em meio à dificuldade, conseguiram alcançar a promessa. E aí Jesus passa por este cego de nascença e os seus discípulos fazem essa pergunta, porque muito era nesta época atribuído, né, certas enfermidades, certas deficiências, era atribuído a pecado, né, porque o pai pecou e o filho estava pagando, ou o filho pecou e está pagando por isso, mas isso é desde a época da lei, né, que o pai pecava e quem pagava era os filhos, mas Jesus ele quebra esse protocolo, né? Que agora cada um seria dono de si, cada um daria conta das suas obras. E aí Jesus declara: não, nem ele nem o Pai. Isso aí é tão somente para que agora a glória de Deus, as obras do Senhor se manifestem. Que obras é essa? De que cegos seriam curados, de que enfermos seriam libertos de suas enfermidades. E esse, irmãos, é um grande motivo de se dar glória ao nome de Jesus, porque ele ainda cura, ele ainda manifesta o poder, ele ainda derrama unção. E aí o que é que Jesus faz? Jesus pega ali, se abaixa, cospe, faz meio que um lodo ali, né, com a lama, passa no olho do cego e fala: vai se lavar no tanque de Siloé. E o cego obedece, vai até o tanque. Quando o cego tira aquela lama dos olhos, ele volta enxergando. Só que quando ele volta, ele já não encontra mais Jesus. Pelo contrário, ele vai encontrar pessoas que sabiam que ele era cego, sabia que ele era mendigo, e aí fala: ué, não era este o cego? Não era esse o cego de nascença que ficava mendigando, agora tá enxergando? Como é isso? Só que aí, irmãos, o pessoal cata o ex-cego e leva até os fariseus. Mas não é porque o rapaz deixou de ser cego. A gente acompanha na leitura que um dos motivos que pega o rapaz e leva para os fariseus é porque Jesus tinha curado no dia de sábado. O povo ficou inconformado porque Jesus curou num dia, mesmo sem saber ainda que era Jesus. Mas o povo pega o menino e leva porque era sábado. Eles não estavam nem aí que o rapaz era cego de nasceu assim. Jesus curou o rapaz. Em vez de darem glória a Deus, em vez de glorificar o nome do Senhor, vão criar motivo para poder julgar Jesus, porque Jesus curou no dia de sábado. Mas aí levam o rapaz e perguntam para ele: e aí, como foi isso? Quem foi que te curou? Quem foi que fez isso? Não sei o quê. Ele explica: foi um tal rapaz chamado Jesus aí, passou lodo no meu olho e mandou me lavar. Quando eu voltei, já estava enxergando. Só que os fariseus começam a criticar, começam a meter o pau e dizer que Jesus é pecador, que Jesus não podia fazer isso, que não sei o quê. E começa a pressionar o ex-cego, começa a pressionar o rapaz para tentar entender, porque eles não estavam conseguindo entender ainda o que tinha acontecido. E Jesus ali faz aquele milagre, traz aquela... Irmãos, e tem coisa na nossa vida que de fato não vai ter como explicar, porque é Deus que vai fazer. E milagre não se explica, irmão. Milagre se vive, milagre se crê, milagre se sente, se prova, não se explica. A gente quer explicar, quer entender, quer saber como Deus vai fazer. Irmãos, basta crer.
Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A gente precisa parar com essa mania de querer tentar entender como é que Deus vai fazer. Porque quando a gente tenta entender, a gente às vezes quer ensinar Deus a trabalhar. A gente quer ensinar Deus como fazer. Ele não precisa ser ensinado. Deus não precisa ser instruído. Ele sabe como e quando e que hora fazer o nosso milagre acontecer. A nossa tarefa, o nosso papel é que nesse cego aqui, só crer. Só obedecer. Só fazer de acordo com como está sendo instruído para fazer, que o milagre vai ser gerado. Ponto. E começaram a pressionar o cego. E aí vão chamar os pais do cego para saber se de fato ele era cego. Porque o povo não é ele, não é ele, é ele, não é ele, é ele, não é ele, é ele, ele, é ele, não é ele. E chama os pais do menino. Chamaram os pais. É esse o filho de vocês que nasceu cego? Como é que ele está enxergando agora com isso? Só que os pais, irmãos, ficaram com medo porque sabia que nessa época que o povo estava proibido de dizer que Jesus era o Cristo, de dizer que ele era o Messias que havia de vir ao mundo. E aí, por medo de ser expulsos, né, da sinagoga, por medo de ser expulsos da cidade, por confirmar que Jesus era Jesus, eles devolvem para o cego. Ah, ele já é adulto, é nosso filho, de fato nasceu cego, mas só ele pode explicar o que foi que aconteceu. A gente não tem nada a ver com isso. Saíram de bolo. Deixaram o ceguinho de novo lá. E os fariseus apertando ele. E ele de novo. Eu vou ter que explicar a vocês o que foi que aconteceu. De novo, vou ter que contar que o rapaz chamado Jesus passou lodo no meu olho e falou, vai se lavar. Eu só obedeci, voltei enxergando. De novo. E aí começaram a dizer, porque esse homem é pecador, porque esse homem é pecador, porque... Aí o ceguinho dá uma aula de fé nos bandos lá dos fariseus. O ceguinho, de uma coisa eu tenho certeza. Se esse homem fosse pecador, ele não faria o que ele fez. Porque em toda a história da humanidade, nunca se ouviu ninguém abrir os olhos de um cego de nascença. Ele não é pecador, esse homem só pode ter vindo de Deus. Porque só Deus vai fazer essas coisas. Não tem como a pessoa não ser de Deus e praticar um milagre como ele. Não há. Mas os fariseus insistindo, ele é pecador, e o ceguinho dá mais uma. Se ele era pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu tô vendo. O que importa é se ele é pecador, não sei. O que importa é que eu recebi o meu milagre. O que importa é que agora eu tô sentindo na minha pele o que é viver o sobrenatural. O ceguinho dá uma aula. E eles continuam apertando, né? Aí o ceguinho fala, vocês estão querendo ser discípulo dele, não é possível. Vocês estão me interrogando tanto assim porque vocês querem ser discípulos dele. Aí os fariseus pegam com o ceguinho, com esse cego. Quem é discípulo dele é você. Saia daqui, aí expulsa o ceguinho da sinagoga. Mas enfim, de tanto eles perguntou daqui, perguntou dali, apertou de lá, apertou de cá. Mas irmãos, o que importa é que o milagre aconteceu. O que importa é que um rapaz que era cego de nascença deixou de ser porque Jesus é maravilhoso. Porque Deus é maravilhoso. Porque o poder de Jesus cura, liberta, salva e transforma. Irmãos, eu nunca vou cansar de dizer isso aqui. O evangelho ainda é transformação de vida. O evangelho ainda é você entrar doente e sair curado. É você entrar com sua vida no chão e sair completamente restaurado. É você vir sem nenhum motivo mais para viver, e sair de lá completamente com a direção nova para sua vida, porque Jesus é isso, irmão. Ele disse, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, eu vim para quem precisa de mim, irmão. Se você precisa de Jesus, ele tem resposta, tem milagre para lhe dar. Mas basta apenas crer e obedecer a direção que a palavra nos dá. Não quero entender demais, não. Não quero explicar demais, não. Deixa Jesus fazer na tua vida. Deixa Deus fazer, deixa ele fazer o milagre. Porque ele tem poder para fazer, irmãos. E fazer além do que a gente espera. Porque esse ex-cego aqui, irmãos, não sei. Não sei quem ele é, de onde ele veio, o que ele fez ou deixou de fazer. Eu sei que ele me curou e eu tô aqui agora vendo e enxergando para a glória de Deus. Irmãos, milagre se vive. Milagre se sente. Milagre se conta e se contempla. Mas para viver milagre, tem que crer e obedecer à direção de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, pela tua direção, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por ter nos deixado, meu Pai, essa história desse cego de nascença como exemplo de fé, como exemplo de perseverança, como exemplo de obediência, Pai. Porque o Senhor faz ali, Deus, aquele lodo, o Senhor passa, ele nem perguntou o que o Senhor estava fazendo ou deixando de fazer, ele apenas creu e obedeceu.
Ele nem quis entender muita coisa, ele só creu e obedeceu e viu o milagre dele sendo gerado. Pai, não tem limites para o teu poder, Senhor. Não há limites, meu Pai, para os teus milagres. Então nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar, nos ajuda a ficar firme, Senhor. E que nesta tarde, meu Pai, nessa tardezinha com Jesus, Pai, que o meu irmão que me ouve agora, que a minha irmã que me ouve agora, possa ser renovado, Deus, em fé. Possa ser enxertado fé nessa pessoa ao ponto dela nem querer saber qual é a explicação. Ela só quer ver o milagre dela acontecendo, Pai. Só quer ver a bênção dela chegando. Então, Pai, nos ajuda a ter essa fé, Senhor. Nos ajuda a ter esta confiança em Ti, Pai, tamanha, que a gente nem precisa se preocupar com nada. Apenas confiar e obedecer. Pai, obrigada pela Tua palavra. É o que eu te peço nessa tarde e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, que Deus abençoe.